Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo André. Eu costumo estar passando alguns tutoriais, eu costumo comentar animes, eu costumo fazer um canal bem diverso aqui no meu canal. Eu costumo postar vídeos bem diversos. Vamos falar agora sobre vinho. Vamos falar sobre vinho. O vinho na Bíblia, ele era alcoólico ou ele não era alcoólico? Vamos estar vendo alguns versículos aqui. Eu vou estar passando uns versículos e no final eu vou estar comentando duas passagens em específico. Por que alguns professores de escola bíblica, principalmente ou todos da Assembleia de Deus, dizem que o vinho não era alcoólico? Por quê? Por que essa necessidade, essa autoafirmação de dizer que o vinho não era alcoólico? Vamos estar lendo algumas passagens. Eu vou estar lendo rápido aqui e depois vou comentar duas passagens em específico, tá bom? Em Gênesis 9, do 20 ao 21, Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho e embriagou-se, e ficou nu dentro da sua tenda. Como é que alguém bebe uma vinha, bebe o vinho, embriaga-se, fica nu, se o vinho não era alcoólico? Vamos continuar lendo aqui. Eu nunca vi ninguém tirar a roupa de cara limpa. Olha só, em Provérbio 20, versículo 1, está dizendo: o vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas, e não é sábio deixá-la dominar por ele. Não é sábio deixar-se dominar pelo vinho. Está em Provérbio 20, versículo 1. Em Efésios 5, 18, não se embriagueis com vinho. Se o vinho não era alcoólico, como é que Efésios textualmente diz: não embriaguei com vinho, que leva à libertinagem? O vinho leva à libertinagem. É suco de uva que leva à libertinagem? Não, é o vinho. Vinho não alcoólico? Não, o vinho alcoólico. Esse leva à libertinagem. Mas deixai-se encher do Espírito. Está em Efésios 5,18. Vamos ler Isaías 5,11. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentar com o vinho até a noite. Você esquenta com suco de uva? Você não se esquenta com suco de uva. Você se esquenta com vinho, e vinho alcoólico. Vamos ler aqui Isaías 24, 7. O vinho novo vai-se, e a videira murcha. Todos os que se divertiam geme. Isso está em Isaías 24, 7. 1 Timóteo 3,8. Os diáconos, igualmente, deve ser digno, homem de palavra, não amigo de muito vinho, nem de lucro desonesto. 1 Timóteo 3,8. Vamos ler Levítico 10, 9. Você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada. Além do vinho, existiam outras bebidas fermentadas. Se o vinho não fosse fermentado, ele não entraria aqui. Os diáconos... Deixa eu ver onde é que eu estou. Não, está aqui. Vocês e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, e etc e tal. Vamos continuar lendo aqui, vamos ganhar tempo. Provérbios 23, do versículo 29 ao 30.
De quem são os ais? De quem são as tristezas e as brigas? De quem são os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? De quem se demora a beber vinho? Do que se demora a beber vinho? Os que ainda a procura e bebe misturada, de bebida misturada. Quer dizer, além do vinho, a bebida misturada também existia nessa época. 2 Samuel 13, 28. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Amon estiver embriagado de vinho, e eu disser: matem Amon, vocês o matarão. Quer dizer, quando ele estiver embriagado. Vamos ler Provérbios 31:6. Provérbios 31:6. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados. Eu vou tomar suco de uva. Se eu estiver angustiado, eu vou tomar suco de uva. O que vai me adiantar? O que vai me adiantar se eu estou angustiado? Para que vai me adiantar eu tomar suco de uva? Não vai me adiantar de nada. Vamos ler Provérbio 31:4. Provérbio 31:4 diz: não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar a bebida fermentada. Agora, para ter certeza absoluta que o vinho era fermentado, que o vinho era alcoólico, que o vinho deixava a pessoa bêbada, vamos ler Gênesis 19, do 31 ao 38. Vamos ler, você que diz que o vinho não era alcoólico, que era um outro tipo de vinho que não embriagava. Vamos ler Gênesis. Textualmente está escrito o 31 ao 38. Eu acho que eu cortei alguma coisa aqui, mas vamos ler. Vamos embebedá-lo com vinho. Quem falou isso foi as filhas de Ló. Vamos embebedá-lo com vinho. E então nós deitaremos com ele. Com isso, proveremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho, e a filha mais velha teve relações com ele. Como você vai deitar com a sua filha em juízo perfeito, tomando suco de uva? Como você vai deitar com a sua filha? Como você vai ter relações sexuais? Como você vai engravidar a sua filha se você não tiver embriagado? Como é que esse vinho da Bíblia não era alcoólico? Diz pra mim, você que... Eu não entendo, gente, eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Como é que um vinho não alcoólico faria um pai deitar com a filha? Eu não entendo. João 8, do versículo... Não, João 2, do 8 ao 10. Essa passagem aqui é fantástica, porque ele dá a visão de uma pessoa que bebe bebida alcoólica. Vamos ler. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo que de onde viera, se bem que sabia que os serviam, que tirara a água, chamou
o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, e tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus transforma a água em vinho. Então, ali naquela festa, naquele casamento, estava se acabando o vinho. E Jesus transforma aquela água em vinho e leva para o mestre-sala. O mestre-sala prova aquele vinho. E o mestre-sala fala uma coisa muito importante. Todo homem põe primeiro o vinho bom. Por quê, gente? Por quê? Você que bebe, você que já bebeu, você que é crente, você que já bebeu uma cerveja, você que já bebeu um vinho, você que já tomou uma cachaçinha, você que já tomou alguma coisa na sua vida, por que se põe o vinho bom primeiro? Por quê? Por que se põe o bom vinho primeiro? Porque você não está embriagado, você está consciente, o seu paladar está aguçado, você toma o vinho bom, embriaga-se, depois que você já está embriagado, qualquer vinho que você tomar desce. Qualquer vinho que você tomar, você vai achar maravilhoso. Por quê? Porque você está embriagado. E é o que ele fala aqui, ó. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, e tu guardaste até agora o bom vinho. Como? Você que é de Assembleia de Deus, você que é de igreja, você que é de igreja pentecostal, você que acredita que o vinho não era alcoólico, como? Aqui vemos as filhas de Ló embriagando Ló e deitando com Ló, fazendo sexo. Elas eram virgens. Como é que o pai tira a virgindade de uma filha? Como é que o pai engravida uma filha tomando vinho, suco de uva? Como é que ele faz isso? Como? Me explica isso, me explica. Eu não consigo entender até hoje. Até hoje. E em João está dizendo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Como, cara? Eu não entendo. Eu vi um pastor que realmente tinha dom de doutor, dom de ensinar. Ele sabia muito de Bíblia. Até ele dizia que o vinho não era alcoólico. Até ele dizia que o vinho não era alcoólico. Gente, eu não consigo entender isso, cara. Sinceramente, eu não consigo entender. Se você discorda de mim, você tá... Não tem como, cara, não tem. Você tem que forçar esse versículo com toda a sua força e para acreditar que o vinho não era alcoólico, gente. Entendeu? São os versículos que provam que o vinho era alcoólico. Tá bom? Eu fico por aqui. Se gostou, deem like, se inscreva no canal, veja os demais vídeos. Eu costumo estar falando de diversos assuntos. Procurem aí os vídeos certinho, que você vai achar conteúdo bom, tá bom? Eu fico por aqui e até a próxima.